Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao Desmascarando a Bíblia. E antes de começarmos, gostaria que vocês dessem seu like ou seu dislike após o vídeo, comentassem e compartilhassem também o canal se acharem o mesmo interessante, certo? Pois bem, dando continuidade à questão dos crimes contra a mulher, estupros em nome de Deus, a parte 3. No vídeo 2 é que nós tratamos essa questão, eu deixei, eu expliquei que tudo começou por causa da, do esquartejamento daquela concubina, né, pertencente ao levita. Mostrei que a história é tão né, mal feita, violenta, criminosa, e o que nós presenciamos nessa história é só isso, um rastro de crimes, assassinatos e estupros. E o próprio levita, que esquartejou a mulher e dividiu ela em 12 partes, saiu distribuindo a parte da mulher pelas 12 tribos de Israel, ele cometeu um segundo crime, segundo a lei dos judeus, né, que nós falamos no vídeo anterior, que foi poluir poluir o acampamento dos hebreus, já que mortos deveriam ser enterrados para que não poluíssem as pessoas e os objetos em volta. Ele pegou, saiu distribuindo os pedaços da mulher morta pelas 12 tribos, ou seja, saiu contaminando todo mundo com morto. E a lei proibia. Eu mostrei claramente nas passagens onde há a proibição dos hebreus em tocar em mortos, até mesmo de animais não poderiam tocar, porque senão contaminava tanto ele quanto objetos que ele tocasse e se entrasse no acampamento, quando tivesse tocado em algum morto, contaminaria também o acampamento. Só por aí nós vemos o quanto de mentiras tem nesses relatos. E agora, nessa terceira parte, mostrarei os novos estupros. No outro também mostrei os estupros, né? Que aconteceu quando as 11 tribos pediu que fosse escolhido 12 mil homens para invadir o povoado de Jabes de Gileade, para matar todos os homens e mulheres que não fossem virgens, para pegar as virgens para dar aos benjaminitas, os benjamitas. Aqui nesse vídeo, novamente, vai haver novos estupros, com o intuito de pegar mulheres virgens novamente. E, novamente, vai haver violação de dispositivos que há na suposta lei dos hebreus. E uma mentira também, né, no caso. Né? Vocês viram que no vídeo anterior eu falei que as 11 tribos disseram que eles estavam proibidos, né, eles proibiram de dar mulheres aos benjaminitas, certo? Mas essa determinação de não de uma tribo não dar mulheres para outra tribo já era lei, entenderam? Eles não poderiam de maneira nenhuma, não foi porque eles não compareceram ou não entregaram os tal dos estupradores às 11 tribos que eles decidiram proibir deles pegarem mulheres para os benjaminitas, entenderam? Existia uma lei, um, uma determinação entre os hebreus que proibia que um hebreu de uma tribo casasse com um hebreu de outra tribo, certo? Isso vocês podem verificar nessa passagem aqui, ó. As filhas de Zelofeade. O texto fala que o pai delas morreram, olha, o pai delas morreu e não deixou um homem. Eram tudo mulher, todas mulheres, ou seja,
Se elas casam, como o que é que vocês têm de entender nessa questão? Vou logo dizer para vocês aqui onde é que se encontram os textos. Essa passagem se encontra em Números 27, 4 a 11, né? Pelo menos essa parte que eu trouxe para cá. Vocês podem ler, se desejar, né? O capítulo todo de Números, capítulo 27, essa questão das filhas de Zelofeade. E essa história se repete aqui, novamente, no mesmo livro, só que agora em outro capítulo. Aqui. Não vou ler porque a passagem é grande, certo? Aí eu só estou trazendo só a informação direta dessa passagem, certo? E essa mesma informação você pode encontrar aqui, ó, em Números, capítulo 36, certo? O primeiro texto que eu falei para vocês é Números, capítulo 27, certo? E a segunda passagem, que diz respeito à mesma coisa, é Números, capítulo 36. Fala das filhas, né, as filhas de Zelofeade, certo? E em Números 27 também fala da questão das filhas de Zelofeade. Filhas de Zelofeade, certo? O que aconteceu com essa questão aqui das filhas de Zelofeade? Não vou ler as passagens não, certo? É muito grande, olha. Olha. E olha que eu não botei nem todo o texto, certo? Tem essa passagem de número 27, como eu falei, e tem essa aqui, que é a mesma coisa, em Números 36, certo? Então, em suma, o que é que diz essas duas passagens? O que mostra é que essas filhas de Zelofeade, esse Zelofeade foi um hebreu que morreu e só deixou filhas. O que acontece? O que aconteceu? Como eram filhas, o que iria acontecer? Quando elas casassem, essas propriedades que elas receberam dos seus pais, do pai no caso, passaria para os maridos. Por quê? E, na realidade foi determinado quando elas levam essa questão para Moisés. E Moisés diz que leva para o Deus hebreu, e o Deus hebreu, Moisés acha justa o questionamento delas, e o Deus hebreu confirma que sim, que essas filhas deveriam receber as propriedades do pai. Por quê? Porque no caso ela foi reclamar, porque elas, como sendo mulheres, elas não tinham direito a serem donas das propriedades do pai. Por quê? Agora vem o contexto histórico. É que as mulheres, como nós sabemos, as mulheres não tinham direito de propriedade. Tá entendendo? Quem tinha direito de propriedade eram os homens. A mulher em si já era propriedade do homem. Entenderam? Então, as mulheres não tinham direito de herdar terras ou qualquer bem. Entendeu? Quem tinha esses direitos era o homem. Então, essas mulheres aqui foram reclamar dessa questão, porque o pai delas morreu e não deixou homens, só deixou elas como filhas. Ou seja, elas não iam ter direito nenhum, tá entendendo? E mesmo se elas tivessem, quando elas casassem, por exemplo, com um homem de outra tribo, elas iam, todos os seus bens iam passar para a mão desse homem dessa outra tribo. Por quê? Porque a mulher não tinha direito à herança, a mulher não tinha direito à propriedade. Então elas foram reclamar essa questão lá para Moisés. E foi decidido que elas iam passar terras para elas e que elas, quando casassem, tinham de casar com homens dessa mesma tribo delas. Para quê? Porque as supostas terras que os hebreus adquiriram quando invadiram Canaã foi dividido em 12 tribos, proporcionalmente ao tamanho de cada tribo. Então tinha tribos que, por ser maior, ganhou um pedaço de terra, ou quinhão de terra maior que outra que tinha um tamanho menor. Outra tribo que tinha um tamanho menor recebia uma terra também de tamanho menor.
seja, uma tribo maior recebia um maior pedaço de terra, uma tribo menor recebia um pedaço menor de terra, e assim por diante. Então, nesse caso, as filhas de Zolofeado foi reclamar essa questão, né? Que se elas, mesmo que ela viesse a receber esse direito, mais tarde elas casando passariam essas propriedades para os homens que ela casassem. Aí para evitar isso, Moisés e o Deus hebreu, né? Entre aspas, né, que o Deus hebreu não existe coisa nenhuma, né? Decidiram que os hebreus não poderiam mais casar entre um hebreu de uma tribo um hebreu de uma tribo. Hebreus não poderiam casar se pertencessem a tribos diferentes. Como eram 12 tribos, por exemplo, um hebreu da tribo de Benjamim não poderia casar com um hebreu da tribo de Judá, entendeu? No caso, uma mulher, por exemplo, uma mulher da tribo de Benjamim não podia casar com uma mulher, ou não podia casar com um homem de Judá. Por quê? Porque se ela casasse, esse direito que ela tivesse, de, por herdado de algum parente, passaria para o marido. Então, para que aí se esses casamentos continuassem entre tribos, o que é que ia acontecer? Ia haver tribos que iam deixar de existir, porque toda a sua herança de termos de propriedade de terras ia passar para uma outra tribo, tá entendendo? Então, aí diante dessa situação que eu estou passando para vocês, então nós desmentimos aquela falsa declaração lá das 11 tribos que diz que eles estavam proibindo de darem suas mulheres para os benjamitas, em virtude deles não terem entregue os estupradores. Aí já existia, como eu falei para vocês agora, já existia essa determinação no, na suposta lei dos judeus, registrada em Números 27 e em Números 36, certo? Aí vamos dando continuidade ao assunto da morte do pessoal lá de Jabes de Gileade, que as 12 tribos mandaram 12 mil homens para matar, né? Todos os homens e meninos, e só preservar as virgens. Então, o que foi que aconteceu? Depois que essas 11 tribos encaminharam 12 homens para matar todo mundo, e mataram, né, segundo o relato, mataram todo mundo, só deixaram as mulheres virgens. Aí eles constataram que quando eles mataram todo mundo, só conseguiram 400 mulheres. Mas o que acontece? Haviam 600 benjamitas remanescentes que sobreviveram ao massacre, né? Então faltavam ainda 200 mulheres para eles conseguirem para dar aos benjamitas. Entenderam? Então o que é que vai acontecer novamente aqui? Eles vão ter de ir em busca de novas mulheres para os benjamitas. Porque eles disseram, como volto a repetir, que não podia dar mulheres de entre as 11 tribos para os benjamitas. Estão lembrados disso no outro vídeo, né, que eu falei, né? Estavam proibidos de dar mulheres dentre as 11 tribos para os benjamitas. Aí eles foram matar o pessoal todo de Jabes de Gileade, só que conseguiram apenas 400 mulheres. Só que esse pessoal de Jabes de Gileade, como eu falei no outro vídeo, não era hebreia não, viu? Eram mulheres pagãs, eram, eram no caso, mulheres não israelitas, eram mulheres cananeias. Por que nós podemos afirmar isso? Falei isso lá no outro vídeo, porque eles estavam proibidos de dar mulheres hebreias para eles, então essas mulheres só podiam ser cananeias. E como é que nós sabemos também que eram mulheres cananeias? Porque os hebreus, eles tinham territórios lá dos cananeus que eles haviam dominados e que conviviam com alguns cananeus. E tinha territórios que eles não conseguiram dominar,
por causa que os cananeus eram mais fortes, e ficaram tributários desses cananeus, certo? Então tinha territórios aí que não tinham cananeus nenhum, que eles haviam matado todos, e tinha territórios que haviam cananeus, porque eles não conseguiram derrotar os cananeus, então preferiram se aliar aos cananeus, certo? Isso vocês podem constatar, como eu falei no outro vídeo também, lá em Juízes capítulo 1, Juízes capítulo 1 até o capítulo 3. Vocês veem essa, esse, os constantes combates entre hebreus e cananeus. Algumas vitórias dos cananeus e algumas vitórias dos hebreus. Certo? Então, depois de matar todos os homens de Jabes, ainda o impasse permanecia. Só se conseguiram 400 mulheres virgens para os hebreus. Aliás, para os 600 benjamitas remanescentes. Assim, faltavam-lhes ainda 200 mulheres. E agora, de onde obter essas 200 mulheres? Onde é que eles iam obter essas 200 mulheres? Das 11 tribos, como eu já falei, não poderia tirar mulheres de lá, das 11 tribos, né? Do povoado lá de Jabes de Gileade já tinham ido lá e tinham matado esse pessoal, né? Com a falsa desculpa de que eles não tinham ido para a guerra, como falei no outro vídeo. Mas a intenção deles mesmo foi arranjar um pretexto para matar os homens, para roubar as mulheres e dar para esses benjamitas. Aí agora eles descobrem que só conseguiram 400 mulheres. Para 600 benjamins está faltando 200 mulheres. Então, o impasse continuava. Eles tinham que arranjar mais mulheres para os benjamitas. Entre os habitantes de Jabes de Gileade encontraram 400 moças que nunca haviam se deitado com um homem, ou seja, mulheres virgens, e as levaram para o acampamento em Siló, na terra de Canaã. Certo? Aqui foi quando eles mataram todo mundo e aí conseguiram só 400 moças para dar para os, os benjamitas. Qual foi a sugestão do Deus Todo-Poderoso, Javé, o Todo-Sábio? Será que dessa vez ele se pronunciou? Nada. Não falou nada, Javé, de novo. Jeová, de novo, calado estava, calado ficou. O Deus cujos pensamentos são mais elevados do que os dos humanos pecadores, não deu uma só sugestão ou solução brilhante para esse impasse. Não pegou, não fez mais 200 mulheres de barro, né, para dar para os benjamitas, não fez nada disso. Devia ter feito, né? Pegar uns bonecos de barro e dar vida, e 200 bonecos de barro, dar vida e passar para os benjamitas, mais nada. Já vai pianinho, tava, pianinho ficou. Diante da inércia e incompetência de Jeová, ou Javé, Iavé, ou o Senhor, como esses crentes queiram chamá-lo, os líderes apresentam os líderes quais? Os líderes das 11 tribos apresentam uma outra sugestão criminosa, como a anterior. A anterior qual foi? Chegar lá, invadir o território de Jabes de Gileade, matar todo mundo e pegar só as mulheres virgens. E pegaram 400 mulheres. Aí agora eles planejam um novo crime. Eles têm de conseguir 200 mulheres para os benjamitas, porque senão essa tribo vai ser extinta. Certo? Aí o que é que eles fazem? Eles mandam que se sequestrem mulheres virgens. Veja qual é a atitude deles. Eles mandam que se sequestrem mulheres virgens que participaram de uma festa religiosa dedicada a um deus hebreu, ao deus hebreu, desculpe, ao deus hebreu. Eu botei entre aspas, tá vendo? Ao deus hebreu, botei entre aspas. Entre as cidades de Betel e Siquém. Porque o relato fala que existia uma festividade entre essas duas cidades, certo? Entre Betel e Siquém. E era dedicada ao Senhor, não era uma festividade dedicada ao Senhor, certo? Mas veja, veja a intenção deles. Então os líderes da comunidade perguntaram: como conseguiremos esposas para os poucos homens? Como conseguiremos esposas para os poucos homens que restam? Que eram quantos? 200 homens. Eles conseguiram 400 mulheres virgens lá de Jabes de Gileade e agora está faltando conseguir mais 200. Aí eles perguntam: como conseguiremos esposas
para os poucos homens que restam, uma vez que as mulheres da tribo de Benjamim foram mortas. Os sobreviventes precisam ter herdeiros para que não seja eliminada uma tribo inteira de Israel. Eles falando aos líderes das 11 tribos. Contudo, não podemos lhes dar nossas filhas em casamento. Eles falando que não podia dar as filhas deles em casamento, pois juramos solenemente que quem o fizer ficará sob a maldição de Deus. Só que, como eu falei, eles não precisavam ter jurado nada, porque essa proibição de dar mulheres de uma tribo para outra tribo já existia a previsão dessa lei fajuta de Javé, como eu falei em Números 27 e Números 36. Já dizia que não poderia um hebreu de uma tribo estar casando com um hebreu de outra tribo diferente. Para quê? Justamente para evitar que uma tribo se tornasse menor que outra, porque mulher não tinha direito de propriedade de fato, né? Então ia passar para os homens e ia acontecer de uma tribo se extinguir ou ficar muito pobre, certo? É por isso que vocês veem muito casamento de hebreus com parentes nos relatos. Justamente para isso. Pois bem, então nós constatamos também essa fraude, né? Que eles falam aqui, né? Que proibiram, sob pena de maldição, de dar as filhas deles para os benjamitas. Mas não precisava, já tinha uma proibição. Então, eles se lembraram da festa, eles quem? Os membros das 11 tribos se lembraram que havia uma festa anual do Senhor. Esse Senhor aqui está em letra maiúscula, subentende que seja, aqui, subentende aqui nesse texto monoteísta, né? Subentende que seja o Deus hebreu. Existe uma festinha por lá, entre essas duas cidades, né? Betel e Siquém, uma festividade anual para o Senhor, certo? Em Siló, aqui em Siló, ao sul de Lebona e ao norte de Betel, do lado leste da estrada que vai de Betel a Siquém. Era no povoado de Siló, né? Essa festança que havia para esse Senhor. Lembrando que o termo Senhor, aqui lá no texto, né, tá IHVH, né? O tetagrama, certo? Bom, aí disseram aos homens de Benjamim que ainda precisavam de esposas. Os membros das 11 tribos pegaram e disseram para os 200 benjamitas que ainda precisavam de esposas o seguinte: vão, vão, esconda-se nos vinhedos, quando virem as moças de Siló irem para as danças, saiam correndo dos esconderijos e cada um leve uma delas para a terra de Benjamim, para ser sua esposa. E quando os pais e os irmãos dessas mulheres que eles iam raptar, vierem se queixar, nós diremos: por favor, tenham compaixão, deixem que fique com suas filhas, pois não encontramos esposas para todos eles quando destruímos Jabes de Gileade. E vocês não são culpados de quebrar seu juramento, pois, na verdade, não deram suas filhas para eles em casamento. Entenderam o que eles fizeram? Os homens de Benjamim seguiram, aí o texto continua, os homens de Benjamim seguiram essas instruções. Cada um pegou uma das moças que dançavam na comemoração e a levou para ser sua esposa. Voltaram para sua terra, reconstruíram suas cidades e habitaram nelas. Então os israelitas partiram por tribos e famílias e cada um voltou para sua terra. Naqueles dias Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Juízes 21, 16 a 25. Certo? Vocês viram que maravilha de estratégia essas 11 tribos agora arranjaram decidiram praticar para arranjar essas 200 mulheres para os benjaminitas remanescentes. Sugeriram para os caras irem lá para um povoado lá, que tinha uma tal de uma festa dedicada ao Senhor. Chegar lá e raptarem essas mulheres.
Eles iam pegar as mulheres à força, levar para suas casas, né, para torná-las suas mulheres. O que isso significa para vocês? O que é que isso significa? Novos estrupos iam acontecerem. Eles iam pegar essas 200 mulheres, levar para a sua terra, para torná-las suas mulheres. Você acha que essas mulheres iam se entregar de graça de novo para esses caras? Elas foram tiradas dos lares dos seus pais. À força. Elas não iriam acompanhar esses homens é, por livre e espontânea vontade. Iam ser forçadas. Iam ser à força para uma terra que elas que eram desconhecidas para elas. Tá entendendo? É essa a beleza desse conto aqui bíblico. Estupro em cima de estupro, é, a, a, com a participação desse Deus hebreu e desses que dizem que é os servos do Deus verdadeiro. Por isso que eu disse que essa história retrata o lado animal que os hebreus tinham, assim como os outros povos tinham, certo? Essa história, dizer que os hebreus eram contra estupro e coisas do tipo, é mentira. Quando nós vemos alguma passagem que dá a transparecer isso, quando você vai olhar de fato a passagem, ela não diz nada disso. Ela não. Primeiro porque estamos numa época de extrema primitividade dos povos. Então, aí os crentes imaginar que esse povo hebreu teria padrões morais como os nossos, ou próximos dos nossos, isso é uma falta de inteligência terrível, né? Um povo que acreditava em deuses, onde é que você acha que um povo que acreditava em deuses, como eles acreditavam, que eles acreditavam no Deus dele, lógico, né? No Deus primitivo Javé, mas também acreditavam na existência daqueles outros deuses e dos deuses pagãos, porque tudo na vida dos hebreus e dos povos em sua volta girava em torno dos deuses. O bem e o mal eram obra dos deuses. Então, pessoal, como eu falei, essas passagens do livro de Juízes, capítulo 19, até o capítulo 21, elas nos mostram essa realidade presente entre os hebreus. Vocês vejam que aqui ele tenta, como que tentando justificar essa, todos esses crimes que foram praticados. Ele chega a dizer aqui, naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. É como se ele estivesse querendo justificar que todas essas maldades, estupros que foram praticados a mando dessas 11 tribos para beneficiar a tribo o restante remanescente da tribo de Benjamim, como também aquele crime que aconteceu das pessoas que estupraram a mulher não, a concubina do levita naquele episódio, fossem justificados porque os hebreus nessa época não tinham rei. Naqueles dias, nesses dias que aconteceram todas essas coisas, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Só que aqui ele se entrega, entendeu? Quando ele fala isso aqui, naqueles dias Israel não tinha rei, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, ele quer dizer que quem estabelecia limites aos povos, no caso os hebreus, seriam os reis, e não a lei que existisse, está entendendo? Quando ele fala naqueles dias Israel não tinha rei, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, isso significa dizer que esses relatos é uma farsa. Por quê? Porque, repito, quando ele diz que naquela época em que essas coisas aconteceram, Israel não tinha rei, significa dizer que esse escritor que está contando essas histórias aqui, ele está numa época em que existe rei. Ou seja, esse escritor
Pode ser alguém lá da época de Saul, que é quando supostamente a Bíblia diz que aparece um rei para os hebreus, é na época de Saul. Pode ser um escritor da época de Davi, porque os reis de Israel começam com Saul, Davi, Salomão, Roboão, né? Aí depois começa a divisão entre eles, uma briga entre eles, porque eu já falei para vocês que isso aqui, essa briga que teve entre Benjamim e, e as 11 tribos, isso são provas de que essas tribos viviam em constante conflito. De épocas em épocas surgiam questões que eles resolviam por meio da guerra, disputas, tá entendendo? É tanto que lá na época lá de Salomão, Salomão tem filho, né, o Roboão, aí surge um conflito entre as tribos lideradas por Roboão, que é filho de Salomão, e um homem chamado de nome Jeroboão, que faz esse cisma, essa separação entre as tribos. Roboão fica com duas tribos, que é filho de Salomão, e Jeroboão fica com o restante das outras tribos. E começa um conflito entre eles, mostrando que eram constantes. E mais na frente também, depois dessa passagem que eu acabei de citar, também acontecem novos conflitos, ou seja, os relatos nos mostram que havia constantes conflitos entre os hebreus, assim como havia conflito entre os outros povos. Não era porque eles, supostamente, nesses contos monoteístas, eles adoravam uma divindade, que não havia conflitos entre eles. Se fosse assim, é que os índios no Brasil, que tinham várias tribos aqui, não brigavam entre si. Nós sabemos que havia um conflito entre as tribos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos também havia conflito naquelas tribos indígenas, tá entendendo? E todos adoravam aqueles deuses, né? O sol, a lua. Não tem esse negócio de que não vai haver conflito, porque uma ou outra tribo adoram em comum uma divindade. Cada tribo, como eu falei, cada tribo tinha uma divindade, certo? Aí tinha uma divindade maior, que eles todos adoravam também, que não era Javé, certo? Foi que Javé depois foi que eles fizeram essa mesclagem de uma divindade maior que havia e colocaram Javé no meio como uma divindade maior, certo? Bom, então, mas em suma, o que é que nos mostra essa passagem? E quem escreveu essa passagem foi alguém que morava que vivia na época dos reis. Por isso que ele menciona aqui que nessa época não tinha rei. Tá entendendo? Mas agora o ponto-chave mais importante é que quando ele estabelece que Israel fazia essas coisas porque não tinha rei e faziam as coisas de acordo com o que lhe parecia certo, então ele entrega toda essa historinha, dizer que tinha lei no tempo dos hebreus. Não existia lei nenhuma. Porque o texto aqui nos diz que eles faziam tudo que parecia que era certo aos seus próprios olhos. Se existisse a lei de Moisés, eles não faziam o que lhe parecia certo aos seus olhos. Ele tinha de fazer aquilo que a lei mandava. Tá entendendo? Como nós detectamos as mentiras desses textos, é assim. Vou ficando por aqui, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e até a próxima.